Olá, eu sou Ismaquias Farias, juntamente com Douglas Leite, irei apresentar o trabalho de Paradigma de Linguagem de Programação da Universidade Federal de Alagoas. Iremos falar um pouco sobre o paradigma lógico e também sobre a linguagem Prolog, que usa o paradigma lógico. Iremos falar inicialmente sobre o paradigma lógico, falando sobre suas características, alguns fundamentos sobre o paradigma lógico e aplicações em que eles se adequam. Iremos falar também um pouco sobre o Prolog, sua origem, algumas características, elementos básicos e alguns exemplos. Iremos também falar sobre um mini projeto que foi feito. Bom, as características. Uma das características essenciais das linguagens lógicas, que também são chamadas de linguagens declarativas, é justamente essa sua semântica declarativa, que é bem mais simples que a das linguagens imperativas. Em outras palavras, você não programa especificando como algo deve ser computado, mas sim o que deve ser computado. Esse fato faz com que a semântica declarativa seja, por vezes, colocada como uma das vantagens que as linguagens declarativas têm sobre as imperativas. Uma outra característica das linguagens paradigmas lógicos é que elas são desprovidas de estruturas de controle, como if e while. A programação em linguagens não declarativas se baseia principalmente em procedimentos, que consistem em um programador especificar para o computador exatamente como uma tarefa deve ser realizada. Nas linguagens declarativas, os programas são expressos sob a forma de lógica simbólica e usam um processo de inferência lógica para produzir resultados. Ou seja, ao invés de serem procedimentais, os programas lógicos são declarativos, o que significa dizer que apenas as especificações dos resultados desejados são declaradas, ao invés de procedimentos detalhados para produzi-los. A diferença disso é que presume-se que o computador possa determinar como o resultado deve ser obtido. Só que para isso acontecer é necessário um meio conciso de colocar no computador tanto informações relevantes como um método de inferência para calcular os resultados desejados. Isso é alcançado através do cálculo de predicados, que fornece a forma básica de comunicação ao computador, e do método da prova, que fornece a técnica de inferência. Vamos agora falar sobre os fundamentos. Inicialmente, iremos falar sobre a lógica simbólica. A lógica simbólica pode ser usada para três necessidades básicas da lógica formal, que são elas: expressar proposições, expressar os relacionamentos entre as proposições e descrever como novas proposições podem ser inferidas a partir de outras que se assumem verdadeiras. A forma particular de lógica simbólica na programação lógica é o cálculo de predicados de primeira ordem. Vamos agora falar sobre proposição. Uma proposição pode ser vista como uma declaração que pode ou não ser verdadeira, que consiste em objetos e nos relacionamentos entre objetos. Os objetos em proposições de programação lógica são representados por constantes ou variáveis, onde a constante é um símbolo que representa um objeto e a variável é um símbolo que pode representar objetos diferentes em momentos diferentes do programa. Aí você vê o exemplo: gosta, João, Maria, informando que João gosta de Maria. Isso é um exemplo de variáveis constantes. Um exemplo de objetos constantes. Vamos falar de termos compostos agora. Proposições atômicas consistem em termos compostos. Termos compostos está definido aí:
um elemento de uma relação matemática, escrito como uma notação de função matemática. É composto por ponto e uma lista ordenada de parâmetros. Um ponto é um símbolo da função que nomeia a relação. E a lista ordenada de parâmetros é uma tupla. Aí você vê um exemplo: time, asa, e gosta, João, Maria, novamente. Proposições podem ser definidas de duas formas. Ela pode ser um fato, que é uma proposição definida como verdadeira. Pode ser uma consulta, em que a verdade da proposição é algo que deve ser determinado. Um problema com o cálculo de predicativo é que existem muitas maneiras diferentes de declarar proposições com o mesmo significado, ou seja, há redundância. A solução é usar uma forma padrão de proposição. Aí você vê a forma causal, que é uma forma padrão comumente usada. Isso aí quer dizer que se todos os A são verdadeiros, então ao menos um B é verdadeiro. Do lado esquerdo fica a parte consequente, do lado direito fica a parte antecedente. No exemplo aí abaixo, está dizendo que se Bob gosta de peixe e truta é um peixe, então Bob gosta de truta. Resolução. Resolução é uma regra de inferência que permite proposições inferidas sejam computadas a partir de proposições dadas. Provas de teorema. É a base para a programação lógica, a prova de teorema. Quando a proposição é usada para resolução, apenas um tipo restrito de forma causal pode ser usado. Cláusula de OR pode ser apenas de duas formas: com cabeça, que é com o lado esquerdo, ou sem cabeça, que são usadas geralmente para definir os fatos. Aí você tem o exemplo das duas. E aí são as aplicações. As linguagens que usam o paradigma lógico geralmente são muito trabalhadas em inteligência artificial, em robótica, demonstração automatizada de teorema. Olá, meu nome é Douglas e, dando seguimento ao trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem de programação Prolog. Ela nasceu do propósito de trabalhar com processamento de linguagem natural. Seu paradigma é o paradigma de programação lógico, e entre as suas áreas de aplicação estão a parte de inteligência artificial e linguagem computacional. Ao longo do tempo, diversos dialetos foram desenvolvidos para o Prolog. Algumas características do Prolog é que, diferente das linguagens procedurais, que são iterativas, a linguagem Prolog ela parte da descrição do problema a ser computado e, com base em uma base de dados, cujo qual reúne fatos e relações lógicas, o Prolog, ele, ou através de consultas ou de uma cadeia de deduções lógicas, tenta resolver esse problema. Alguns elementos básicos do Prolog são o termo, o fato, a regra e a consulta. Um termo ele pode ser uma constante. No caso, uma constante ela começa com letra minúscula, uma variável, que é com letra maiúscula, ou uma estrutura. Uma estrutura ela é uma proposição atômica de um cálculo de predicados. Um fato ele estabelece um relacionamento entre objetos. Um fato ele tem um nome e tem os seus parâmetros. Por exemplo, o Tom é um gato. Isso é um fato. E uma regra ela permite definir relações a partir dos fatos já definidos.
Mais à frente eu vou mostrar um pequeno exemplo. E consulta. A consulta consiste em recuperar informações do programa com base nessa base de dados. Para instalar o compilador no Ubuntu tem o compilador gprolog, pode ser instalado a partir desses dois comandos. E aqui é um pequeno exemplo. Mais à frente eu vou mostrar o projeto utilizado no trabalho. As primeiras declarações são os fatos. Tom é um gato e Jerry é um rato. Tom e Jerry são constantes. E o gato e o rato são o nome dos fatos ou das relações. E mais embaixo tem as regras que são construídas a partir desses fatos. Dado x e y quaisquer, no caso eles são variáveis, podem receber qualquer valor, o x persegue o y se o x for um gato e o y for um rato. Para executar o programa, basta abrir o terminal, digitar o gprolog e chamar o comando consult e no argumento passar o nome do código ponto a extensão PL. Para esse programa, as seguintes entradas foram passadas. As consultas gato, no caso se o Tom é um gato, ele retorna sim. No caso essa daí é uma consulta de um fato. Se o Jerry é um gato, ele retorna não. Se Jerry é um rato, ele retorna sim. E da mesma forma que pode ser feito consulta de fatos, também é possível realizar consultas a partir das regras. Tom persegue Jerry, retorna verdadeiro. Do contrário, Jerry retorna Tom, ele retorna falso. O projeto ele consistiu de desenvolver uma árvore genealógica em Prolog. Para essa árvore genealógica temos João e Maria, onde eles possuem um vínculo, no caso um casamento, e desse vínculo eles tiveram dois filhos, Pedro e Jorge, cada qual com o seu próprio vínculo matrimonial. Pedro casado com Ana e o Jorge casado com a Teresa, onde desses dois casamentos eles também tiveram seus filhos e seus descendentes também chegaram a se casar, certo? Bem, aqui tem o código-fonte do projeto. A primeira declaração são os fatos. Então, como o fato foi considerado apenas os fatos pai e mãe, no caso, por exemplo, João é pai de Pedro e Maria é mãe de Pedro. E a partir desses fatos, algumas regras foram construídas. Por exemplo, filho, avô, neto, irmão, primo e tia. X é filho de Y se o Y for pai de X, ou no caso da mãe, por exemplo, o filho X é filho de Y se o Y for mãe de X. No caso ele é uma disjunção, ou no caso de ter o mesmo, no caso de ser pai ou no caso de ser mãe. O avô ele vale tanto para o avô como para a avó. De forma análoga ele inclui tanto o pai como a mãe. O neto, que ele se baseia no relacionamento do pai, onde o X ele vai ser neto de Y se existir um Z que seja pai de X e existir um Y, no caso o Y já foi passado como uma variável no nome da regra, e esse Y ele for pai do Z. A mesma coisa para a mãe também. E o irmão, além de considerar o pai e a mãe, ele também verifica se o X e o Y são diferentes, para evitar um resultado duplicado. Por exemplo, do João ser irmão do próprio João. O primo também e o tio. Aqui eu vou fazer a entrada do programa.
Por exemplo, se eu quiser saber quem é pai de quem, eu posso passar uma variável x, uma variável y, e ele vai me retornar todos os resultados. João é pai de Pedro, João é pai de Jorge, Pedro é pai de Luísa, Pedro é pai de Antônio, e entre outros resultados. Assim como também eu posso passar os valores que eu quero consultar. Por exemplo, se João é pai de Pedro, e ele vai me retornar true. Também é possível consultar outros parentescos, por exemplo, primo. Se João é primo de Pedro, ele vai me retornar negativo. Eu posso consultar, por exemplo, se Josefa é prima de Catarina, e ele me retorna true. Outras formas de consultas também podem ser utilizadas. Por exemplo, eu quero saber de quem o João é avô. Eu passo como primeiro parâmetro João, e no segundo parâmetro eu posso passar uma variável. Então esse valor x ele pode assumir os seguintes valores: Luísa, Antônio, Josefa, Catarina e só. Ou eu posso passar o valor aqui mesmo, Luísa, e ele me retorna true. Eu posso testar outros relacionamentos também. Por exemplo, irmão. Eu quero saber quem é irmão de quem. Pedro e Jorge são irmãos. Jorge e Pedro. Luísa e Antônio. Luísa e Josefa. Antônio e Luísa. Antônio e Josefa. No caso, ele vai alternando os valores de x e y, verificando se os pais deles são os mesmos. Um outro relacionamento que eu posso testar é o parentesco de tio. Por exemplo, Pedro é tio de Josefa, e ele retorna não. Pedro é tio de Catarina, e ele retorna true. Eu também posso verificar parentesco filho. No caso, Josefa é filha de Pedro, e ele me retorna sim. Então, como é possível perceber, a partir daquelas regras foi possível construir todos os relacionamentos da árvore genealógica, ou pelo menos os principais, como filho, avô, neto, pai, mãe, tio, e outros relacionamentos também poderiam ser construídos, dependendo da complexidade do projeto a ser implementado. O Prolog, de forma geral, ele parte de um problema, e com base nessa base de fatos e regras, ele tenta chegar a uma dedução, no caso a uma solução para aquele problema. Isso é um exemplo de como funciona uma linguagem de programação que utiliza o paradigma lógico, como é possível perceber, possui uma base clara da lógica de predicados. E bem, é isso.